todos, com a paz do Senhor. Sou a professora Cristina Mello, professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. Congrego na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, no interior de São Paulo. Estarei comentando a lição de número 8, que vamos ministrar no dia 24 de maio de 2020. Este trimestre estamos estudando as lições bíblicas sobre o tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O comentarista de nossa lição é o pastor Douglas Batista. O tema para este dia, 24 de maio de 2020, é o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O texto áureo está registrado na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 20, que diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. A verdade prática nos diz: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Peço que vocês atentem, alunos, professores que estiverem me ouvindo, para o devocional diário separado aqui para nós dessa lição. São 6 dias, de segunda a sábado, onde temos um texto para meditação, para pesquisa e assim termos uma visão geral da nossa lição e ajudar no entendimento. É muito importante. Antes de entrarmos na lição propriamente dita, visto que os comentários anteriores já são da lição, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o texto áureo. O texto áureo ele está dizendo assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Quem são essas pessoas que Paulo diz que são edificados? São os destinatários da carta. Nós sabemos que Paulo está escrevendo para os santos e fiéis em Cristo de Éfeso. Está falando com cristãos, gentios, aqueles que se converteram a Cristo e talvez ainda não tenham entendido a grandiosidade que eles conquistaram ali na salvação. E Paulo está escrevendo a eles e explicando que a salvação em Cristo tem muito mais coisas envolvidas que a aceitação em si. Tem várias conquistas, tem promessa, tem bênçãos espirituais maravilhosas. E hoje Paulo vai falar com eles sobre o que eles estão edificados. O que quer dizer esta palavra edificado? Paulo aqui está comparando eles com um edifício, que é uma construção grande, sólida, bem ajustada, formada em harmonia com a base. E a base é o fundamento. O fundamento é o alicerce que dá base ao edifício. É o apoio principal de um prédio ou edifício. Ele bem fundamentado, ele não desmorona, ele fica firme. E é importante lembrar aqui que o fundamento também ele é posto no início do alicerce e não é retirado. Ele é posto e fica ali. Ele é único. Ele não é retirado, ele não se mexe mais ali naquele fundamento. E Paulo diz assim, que eles são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, o fundamento dos apóstolos e profetas é Cristo. Cristo é o fundamento. Foi na mensagem de Cristo, foi naquilo que eles aprenderam e que foi depois revelado pelo Espírito Santo que eles agiram. Isso é importante, para não darmos o entendimento para os nossos alunos de uma importância exagerada à pessoa do apóstolo e do profeta. Porque a base, o fundamento é Cristo. Eles ensinaram Cristo, conforme 1 Coríntios 3:11. Vamos fazer a leitura? 1 Coríntios 3:11, que diz assim:
porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento é Jesus Cristo. E os apóstolos e profetas foram comissionados por Cristo, que é a pedra principal de esquina, a pedra angular que nós veremos na lição. E quem são os apóstolos? Os apóstolos é uma referência aos 12, aqueles que iniciaram as testemunhas oculares do ministério, vida e morte de Cristo, conforme Atos 1, 21, 22. Para ser apóstolo, eles precisaram estar com Cristo, ver Cristo, viver com Cristo, ver a sua morte e a sua ressurreição. Todos eles, os 12, eles tiveram esta oportunidade, por isso que foram chamados, por isso que estavam com Cristo desde o início. No início do ministério de Cristo, eles já são chamados, já são comissionados. E nós vemos depois Paulo também. Paulo, ele foi chamado por Cristo para ser o missionário dos gentios, aquele que revelaria que haveria uma mudança na condição dos gentios. Eles estavam fora da comunidade de Israel, estavam longe de Deus e através de Cristo eles foram aproximados. E quem deu essa notícia para eles foi Paulo, conforme Romanos 1:1 fala do chamado dele, 1 Coríntios 15, 8, 9. Paulo também é um apóstolo, chamado apóstolo dos gentios. E estes profetas a que se refere o texto áudio aqui, são os profetas do Novo Testamento. Aqueles que receberam receberam o dom do Espírito Santo, e aí eles revelam aquilo que já está na palavra, já está registrado na palavra, que já foi ensinado. Revela a palavra escrita. Não podemos colocar aqui os profetas do Antigo Testamento, conforme Efésios 3:5, ele não foi revelado a eles que os gentios fariam parte do povo de Deus. Foi revelado aos profetas do Novo Testamento e aos apóstolos. Nós vemos ali no início até Pedro não querendo, não aceitando pregar para os gentios. E ali Deus fala com ele para que ele vá até Cornélio. Ali Cornélio recebe o batismo com o Espírito Santo. Na chegada de Paulo também, lembrando aqui, na chegada de Paulo a Éfeso, a primeira ação dele é orar, é falar do Espírito Santo e orar para que eles recebessem o batismo. E eles falam em línguas. E isto foi uma coisa inédita para o povo judeu, porque eles sempre se achavam superiores. E agora Deus estava colocando o seu Espírito também no povo gentil que se convertia. Continuando aqui, a nossa leitura bíblica em classe está na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos do 20 ao 22, Mateus, do capítulo 7, versículos 24 a 27. Eu não vou fazer a leitura, porque nós vamos estar comentando dentro da lição. Pode ler aí na sua casa. O objetivo geral da nossa lição é ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Os objetivos específicos são 3. 1. Explicitar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo habita em nós por meio de seu Espírito Santo. Apresentar o fundamento da igreja. 2. Apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. Refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Estes são os objetivos para a nossa lição, que vai estar presente em cada um dos tópicos. São 3 tópicos com alguns subtópicos. A introdução diz assim: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. Capítulo 2, versículos 13 e 19. O apóstolo Paulo compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Capítulo 2, versículo 20. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada
do Altíssimo. Capítulo 2, versículo 22. Nesta lição, estudaremos cada um desses aspectos. Nesta lição de hoje, nós iremos terminar o capítulo 2. Se você observou, nós já estamos na quarta lição em que estudamos o capítulo 2. Ele dá uma ênfase em nossa posição em Cristo e que a igreja tem poder no mundo espiritual. Então, nós estamos vivendo aí um tempo em que nós estamos afastados do templo, alguns temerosos, mas você e eu precisamos entender que em Cristo, sendo igreja de Cristo, nós estamos ligados ao Pai, ligados ao Filho, ligado ao Espírito Santo, porque nós somos a igreja, nós somos o edifício de Deus, nós somos as pedras vivas que fazem parte deste edifício. Pedro compara a igreja, cada crente, como pedras vivas. Você tem uma importância no edifício e o mundo espiritual, ele não te atinge, a não ser que você se afaste de Cristo. Em Cristo nós estamos guardados, estamos protegidos. Amém? Então vamos aqui para o nosso tópico 1, que diz assim: um edifício espiritual. Nós temos 4 subtópicos: o santuário judeu, o santuário cristão, a pedra angular, Cristo, a pedra principal. No subtópico 1 e 2, há uma comparação. O autor da nossa lição aqui, ele traz uma comparação ao santuário judeu, todo aquele aparato, toda aquela construção maravilhosa, com todos os seus rituais, cerimônias, que purificavam o povo para ter comunhão com Deus, com o santuário cristão. O santuário cristão, no qual nós é que somos o templo. Deus, ele não habitou no santuário terrestre, no santuário prédio, o santuário judeu. Ele manifestava o seu poder em momentos específicos. Mas no tempo da igreja, o santuário cristão é você. O Espírito Santo mora no crente. O Espírito Santo mora em nós. Essa ideia de que Deus não estava presente o tempo todo no santuário está registrado, capítulo 8 de 1 Reis, versículo 27, diz assim: mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Esta declaração é de Salomão, no momento que ele constrói aquele templo suntuoso e maravilhoso ali em Jerusalém. Volve-te, pois, para a oração do teu servo e para a tua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti. Então ele declara que Deus não mora em habitação na terra, porque nem os céus e o céu dos céus não poderia conter Deus, muito menos a casa que ele tinha edificado. Nós vemos a mesma declaração ainda em Atos 7, quando citado por Estevão antes da sua morte. Ele diz: e Salomão lhe edificou casa. Ele faz um comentário sobre essa passagem de 1 Reis. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Então aqui a certeza, a garantia é que Deus não moraria em templos feitos por mãos humanas. Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Qual é o novo conceito de santuário? O santuário cristão,
O santuário que nós somos o templo do Espírito Santo. Os que são de Cristo são comparados com um edifício. E esse edifício tem uma base. E a base é Cristo. A base é Cristo, que foi ensinado, porque Cristo já não estava de corpo presente ali. Ele comissionou, ele chamou homens, os preparou, deu dons para que eles levassem a palavra aos gentios. O ensino apostólico, ele ensina que deste modo, os crentes judeus ou gentios se tornaram o templo do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 3,16. Vamos fazer a leitura? 1 Coríntios 3,16, que diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E Pedro também chama a igreja de Cristo de pedra viva. Cada crente individual de pedra viva que compõe esse edifício espiritual, conforme 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. As ofertas de sacrifícios espirituais é através de Cristo. Naquele tempo, lá comparando ainda com o santuário judeu, os sacrifícios eram feitos pelo sumo sacerdote, onde eram oferecidos aqueles animais ali para que eles fossem recebidos. Os animais morriam e eles poderiam ter comunhão com Deus, conforme nós já falamos. E na nova aliança, nós somos casa espirituais. Somos pedras vivas que formam este edifício. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, também fala sobre a questão de oferecermos sacrifícios vivos. Vamos ler? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, no momento do nosso culto racional, nós estamos oferecendo culto a Deus, estamos oferecendo sacrifício vivo, porque nós somos casa espiritual, nós somos templo do Espírito Santo. Dando continuidade aqui aos tópicos, no terceiro tópico nós vamos falar aqui da pedra angular. Vou colocar aí uma foto para que vocês entendam. Na arquitetura antiga, ela era muito usada nas construções. E o que significa pedra angular? Pedra angular ou pedra da esquina é a pedra principal no ângulo de um fundamento. É ela que garante que a edificação fique reta e estável. Essa pedra principal, ela era posta, depois que ficava ali, ela não poderia mais ser retirada. Ela que dá base para a construção que viria a seguir. Essa pedra era usada na arquitetura antiga, como nós já falamos. Ela teria que ser perfeita, ela não poderia ter nenhuma tortuosidade. Se ela chegasse, se eles escolhessem alguma pedra que não fosse perfeita, ela era deixada de lado, ela era rejeitada. É por isso que faz uma comparação que Cristo foi rejeitado, a pedra rejeitada. Por quê? Pedra rejeitada. Por quê? Porque os judeus o rejeitaram. Então ele faz essa comparação aí de pedra rejeitada. Quando eles fizeram escavações ali em Jerusalém, descobriram monólitos de quase 12 metros de comprimento, que eram estas pedras angulares ali de um edifício. E Cristo é a pedra principal, que é posta ali na base do alicerce desta construção
dessa casa espiritual que nós já falamos. Cristo é a pedra angular e ele tornou-se, conforme o Salmo 118, 22, cabeça de esquina. Tem outras citações, eu não vou ler para não tomar muito tempo. Vou estar falando aqui. Mateus, onde Jesus é comparado à pedra principal, a pedra de esquina. Ele mesmo falando, capítulo 16 de Mateus, versículo 18, 1 Coríntios 3, 11, 2 Pedro 1, 4, 6, o Salmo 117, Atos 4, Mateus 21, 1 Pedro 2 e 7. Então, Cristo é a pedra principal. Ele mesmo afirmou ser esta pedra de esquina, que fora rejeitada pelos judeus, porque o povo gentil, quando foi apresentado o Cristo, eles receberam. Nós vemos ali aquela passagem que Filipe prega para o eunuco. Ele estava lendo Isaías e ele não entendia o que estava escrito. Aí, quando Filipe fala com ele, ele fala: como posso entender se não tem quem me explique? E quando é explicado, ele se converte, ele pede para ser imediatamente batizado e ali leva a palavra lá para o país onde ele estava indo, da onde ele pertencia. Ele era da Etiópia. Então, aos gentios, essa pedra ela foi aceita, ela foi recebida e ela é a base do edifício. Jesus é a pedra principal, que fala aqui também na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 20, no nosso texto áureo, de que Jesus Cristo é a pedra principal de esquina. No Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente, ele edifica a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. E é por isso que traz esse texto aqui na nossa leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 7, 24, 27. Então, a casa que é firmada na rocha, ela está firme. E a rocha é Cristo, a pedra principal. Nós vamos agora aqui para o tópico 2, que traz por tema o fundamento, apóstolos e profetas. Então, nós vamos ter aqui agora um conceito de apóstolo, nós já falamos no início do vídeo, quando comentamos o texto áureo. Eles eram aqueles que foram enviados para apresentar o Salvador do mundo, e eles foram as testemunhas oculares do ministério de Cristo. Eles estavam com ele durante a sua vida, na sua morte e ressurreição, conforme Atos capítulo 1, 21, 22. Então, este é o conceito de apóstolo. Nós sabemos que Paulo ele foi chamado depois, ele quando faz a sua defesa, algumas defesas que ele faz do seu apostolado, ele cita a chamada específica que ele teve, principalmente levando a mensagem aos gentios, e ele é considerado também um apóstolo. Depois nós vemos aqui que é importante a doutrina dos apóstolos, porque quando fala que o fundamento é apóstolos e profetas, não está se referindo à pessoa do apóstolo ou à pessoa do profeta do Novo Testamento. Está se referindo àquilo que eles ensinavam, a doutrina que eles ensinavam. Nós vemos aqui quando Pedro está pregando, Atos capítulo 2, 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Que o que norteia a vida cristã, aquilo que traz vida eterna, traz salvação, é a doutrina ensinada, é o que está na palavra de Deus, conforme João capítulo 5, versículo 39. Examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Eles ensinavam o que estava registrado na escritura. Naquele tempo não era uma Bíblia organizada como temos hoje. Eram livros separados.
Eram textos separados, mas eles cuidavam dessa doutrina e aquilo que eles tinham aprendido com o mestre, que é o que Pedro fala aqui no livro de Atos, quando está pregando. Primeiro, na primeira pregação, Pedro se reporta à palavra. Atos capítulo 2, versículo 16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E ali ele explica o que estava acontecendo naquele momento em que as pessoas receberam o batismo do Espírito Santo. Era cumprimento de promessa, reportando-se ao que estava registrado, ao que já estava na palavra. Também vemos aqui ele continuando e falando de Cristo. Na sua mensagem, a primeira mensagem, que ele ganha quase 3.000 almas, ele se reporta àquilo que ele tinha visto do Senhor. Deus, versículo 32 do mesmo capítulo. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, testificando ali da ressurreição de Cristo. Nós ainda temos Atos 4 e 20, que diz assim: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. A mensagem dos apóstolos era aquilo que eles tinham visto e o que eles tinham ouvido do próprio Senhor. 4:33 diz assim: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Falando do amor de Jesus, falando da ressurreição do Senhor, e com graça. Capítulo 5, versículo 32. Diz assim: e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Aqui reportando também ao Espírito Santo como testemunha, porque o Espírito Santo estava neles, como edifício que tinha na sua base a pedra angular, que é Cristo. Então, a doutrina dos apóstolos, ela está na pessoa do Senhor Jesus. E eu vou ler aqui mais um versículo para fechar aqui. Capítulo 8, versículo 4 do livro de Atos. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Era isso que eles pregavam, a doutrina dos apóstolos. E é por isso que o autor, muito sabiamente, diz aqui que não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce. Igualmente, o fundamento da igreja não pode ser violado. Não tem mais nada a ser acrescentado ao que já está aqui registrado. É esta palavra que nós pregamos. Não é possível que se mexa nesta pedra angular, nesse alicerce que foi colocado sobre a igreja, no qual se formou um edifício. Aqui ainda complementando, o último textinho aqui, do subtópico 2, a Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Nada poderá ser acrescentado. Então, quando diz aqui no texto áureo que eles foram edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas, estava se reportando a mensagem que Cristo passou para eles, não a pessoa do apóstolo e do profeta. E o terceiro tópico fala do testemunho dos profetas. Aqui diz que a palavra grega é propetes, significa proclamador e intérprete da revelação divina. Aqui há uma informação importante sobre a questão desses profetas. Quem são esses profetas? Alguns calvinistas defendiam que eram os profetas do Antigo Testamento.
Mas a própria palavra de Deus, aqui na continuação da carta aos Efésios, nos garante que esses profetas eram os profetas do Novo Testamento. Agora eu perdi aqui. Capítulo 3, versículo 5. O qual, está falando dos gentios, noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, anteriormente, o mistério dos gentios, que nós vamos estar falando na outra aula, não vou entrar nesse assunto, ele não tinha sido revelado aos outros profetas, mas aos apóstolos e profetas. Então, mostrando aqui que esses profetas é o do Novo Testamento. Alguns outros estudiosos dizem que esses profetas eram os próprios apóstolos. Apóstolos, mas aí tem o e profetas. Poderia. Os apóstolos também teriam o dom de profecia, não é? Pode, por que não? Mas também aos profetas que receberam o dom, o ministério profético, de 1 Coríntios, capítulo 14, 1 e 3. Vamos ler? Segui a caridade, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Este é o objetivo do ministério profético: edificar a igreja, aquele edifício que está em crescimento, sempre, de forma contínua, exortar a santidade, para que caminhe com Cristo, para que busque os dons, e consolar que essas pessoas têm esperança, porque elas estão em Cristo. Este é o papel do profeta. Então, o fundamento dos apóstolos e profetas está se referindo sempre à mensagem de Cristo, que é a base da igreja, que é a pedra de esquina, a pedra angular. Vamos agora para o tópico 3, edificados para a morada de Deus, no qual temos 3 subtópicos: edifício bem ajustado, templo santo no Senhor, morada do Altíssimo. E assim nós estaremos finalizando a lição e o capítulo 2 da carta aos Efésios. Então aqui a menção de um edifício bem ajustado, e que está também no texto do texto de hoje, da leitura bíblica em classe, que diz: no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então, esse edifício, ele precisa estar bem ajustado. Não pode ser de qualquer maneira. Esta expressão de estar bem ajustado se refere aos crentes particularmente, à pessoa, ao cristão, ao salvo. Eles são salvos, edificados e colocados neste edifício. Cada um tem o seu lugar e nele encontra a sua posição justa e correta. Esse texto aqui que eu estou lendo é do comentário da carta aos Efésios, do pastor Elienay Cabral. Ele continua aqui, ó. A continuação do verso diz: cresce para templo santo no Senhor. Dá a ideia de um edifício sendo construído. Indica também uma obra progressiva e contínua. O crente, ele é salvo, ele está na igreja, mas ele continua em crescimento. Ele não pode ficar estagnado. Ele é edificado e é bem ajustado e tem crescimento. Ele precisa crescer. Tanto é que Paulo, quando está ensinando em uma das suas cartas, ele critica os crentes por ainda serem meninos na fé, que eles precisam de alimento mais sólido. Isto é crescimento.
crescer na fé, crescer no amor, nos dons, buscar os dons espirituais para servir melhor na igreja, porque ele é templo do Espírito Santo, mas ele faz parte também, ele é edifício também e também está num edifício, porque a igreja também é um edifício. E quando ele está no edifício, ele tem que servir ao outro. O crente, ele cresce para servir, não para ficar estagnado, para melhorar. Cada dia melhor. É por isso que Paulo usa a figura desse edifício. O autor aqui da nossa lição, ele diz assim: nesta caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, que são aqueles que está lá em Gálatas capítulo 5 e 22, ele tem que fazer parte da vida do crente. É importante que o crente tenha esta comunhão com Deus para que esses frutos estejam presentes na vida dele. Às vezes o crente, o salvo, ele já está na igreja, já recebeu a Cristo, mas não evidencia o fruto do Espírito. E quais são eles? Está lá no capítulo 5, versículo 22 da carta aos Gálatas. Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Eles se opõem às obras da carne. É importante que o crente tenha o fruto do Espírito. E isso chega a nós por meio do Espírito Santo. Uma melhor comunhão com Deus. Uma busca constante, aprimorando, cada dia sendo melhor. E isto é um edifício bem ajustado. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo do Senhor. No segundo tópico, ele vai falar templo santo, vai falar sobre templo santo no Senhor, que está na continuação aqui do versículo 21. Cresce para templo santo no Senhor. E aqui o pastor Elinai Cabral, ele fala disso também, eu vou estar lendo. Ele disse assim: esse edifício tem duas formas abrangentes, individual e geral. Foi aquilo que nós falamos anteriormente. No aspecto individual, cada crente é um edifício, templo ou morada do Espírito Santo. No aspecto geral, cada crente é pedra viva, edificada no edifício de Deus, que é a sua igreja, que é o que está registrado lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. A participação individual de cada crente na construção desse edifício refere-se à ação militante da igreja, que tem que crescer e progredir. A igreja, ela não pode ficar parada, estagnada. E é por isso que nesses tempos que estamos passando agora, pode ser um problema. Pode ser um problema. Talvez as pessoas não estão cultuando nas suas casas. Você é templo do Espírito Santo. Você pode cultuar aonde você estiver. Você pode fazer o culto doméstico, participar dos cultos online com verdade. Ler a palavra, louvar, orar para manter a sua comunhão com Deus, pedir para que Ele interfira nesses momentos que nós estamos passando e nos dê vitória. Tudo isso é trabalho da igreja. As pessoas precisam, às vezes, de uma palavra de esperança. E quem é que tem a esperança? Quem é que tem a paz com Deus que já está reconciliado? A igreja de Cristo. Agora imagine se a igreja estiver lá na sua casa, também temerosa como as outras pessoas. Medo nós devemos ter, sim, nós devemos nos cuidar, nós temos os meios de se cuidar, mas nós precisamos levar esperança para as pessoas. Como resultado, ao desfrutar a comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito.
templo santo no Senhor. Então, à medida que você cresce, à medida que você desenvolve esse acesso à presença do Pai, ele chega melhor a você. Porque às vezes as pessoas nem sabem que elas têm esse acesso por meio de Cristo. Nós temos acesso por meio de Cristo ao Pai. Hoje não precisa mais, como o povo judeu, que tinha o sumo sacerdote lá, que era homem, falho como eles, para interceder junto ao Pai. Você mesmo pode fazer isso. Eu mesmo posso fazer por meio de Cristo. Às vezes nós vemos tantas pessoas pedindo só oração, oração. Ele mesmo pode orar. E nós também podemos ajudar. Mas ele tem o acesso a Deus. Hebreus 14, versículo 16 fala disso. Diz assim: cheguemos, pois, com confiança no trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Cheguemos, quem? Eu, você, nós mesmos. Sem intermediário. Cristo já está lá, o Espírito Santo está em nós e se comunica conosco qual é a maneira certa de pedir. E Cristo está lá. Em Cristo nós podemos chegar com confiança no trono da graça, que é o que está dizendo aqui no versículo, aqui na continuação do versículo. Para templo santo do Senhor, nós podemos chegar neste lugar. Amém? E ali a morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada do Altíssimo fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão com Deus. Eu acabei adiantando aqui a questão do templo santo do Senhor, com esse verso aqui da carta aos Hebreus. Então, a morada do Altíssimo é um lugar de acesso para o cristão por meio de Cristo. Amém? Cheguemos com confiança. Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, ele habita aí em você. O Espírito Santo está em você. E é ele que vai te ajudar, é ele que te ajuda em todos os momentos. Nós estamos bem fundados, nós estamos fundados em Cristo, na mensagem deixada por Cristo aqui, na palavra de Deus. Ela traz confiança, consolo e nos ajuda a passar todo e qualquer problema. A conclusão diz assim: a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Então é isso que eu tinha para falar. Quero agradecer a você. Se você gostou dessa aula, você pode compartilhar com seus amigos. E se quiser se inscrever na minha página e no meu canal, fique à vontade. Porque se eu postar novos vídeos, ele vai chegar com mais facilidade aí para você. A minha oração é que Deus te abençoe, abençoe a sua família, abençoe a escola dominical a qual você pertença e que ele livre a tua casa de qualquer e todo mal. Amém? Deus abençoe sua vida.